para ficar mais visual. Gente, pelo amor de Deus, que calor é esse? Nem parece que teve umas queimadas recentemente, né? Tô rindo. Nem parece que é aquecimento global. Né? A notícia boa é que vai ser provavelmente o ano mais frio do resto da tua vida, né? Não, eu odeio pensar assim. Eu odeio essa Não, é terrível. Quando eu vi um tweet sobre isso, eu fiquei assim. Nossa, Francis, não, Landes, me deu uma vontade de xingar agora. Sim, eu sei que não é você, eu sei que não foi necessariamente você que viu isso, mas eu fiquei muito puto agora. Não tem problema. Puta que pariu. Ai, que gastura. Ai, gente. Nossa, no final do podcast, a hora que começou a falar de queimada, já. Eu tava tipo, o que a Neiva vai falar pra salvar, pra dar uma luz no fim do túnel? Assim. Nesse episódio, eu assisti. A Paulina fez uma live, não sei se com a Neiva, acho que foi com a que Patrícia. pesquisa as antas, a Patrícia Médici. Foi a do Mas eu nem assisti, porque eu tava naquele modo, tipo, não consigo. Eu vou, tipo, o mínimo de informação, assim, só para eu não ficar desatualizada é o que eu consigo lidar, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Sim, vai colocar o micro, Diogo? Vai, eu tô colocando, gente, mas podem ir falando. Não, mas sim, falando no geral ou já falando o que tu pediu? Do que viu. Pode ser bem preciso já. Não, porque assim, eu achei muito da hora, né? A história, né? Falando genericamente, assim, sensacional o podcast. Falando um pouco mais da parte técnica, que foi o que tu pediu para dar uma analisada, assim, pegar alguns termos, algumas coisas que eu achasse interessante. Hoje, assim, a gente, principalmente quem está na área que estuda, que pesquisa, tem algumas coisas que são muito lógicas, né? Mas que são lógicas porque muita gente já testou de maneiras erradas para a gente hoje ter essas conclusões, como, por exemplo, de estudar um N significativo de uma espécie, né? Ela comenta que ela inicialmente queria ir para baixo de uma árvore e ficar analisando uma arara e achava que assim ia ser feito o estudo. Até que disseram que não, precisava de um N significativo para de fato entender o que acontece. Eu acho que essas coisas são muito interessantes porque esses pioneiros de conservação de qualquer animal, né, eles acabam sendo desbravadores, assim, e constroem muita ciência, né, porque ela fala também da questão que ela começou a contar quantos ovos tinham, onde que estavam, informações básicas para a gente conhecer um animal, ou enfim, uma espécie, uma planta, qualquer coisa, e que alguém tem que fazer, né? Informações que alguém tem que coletar, que hoje a gente joga no Google e, enfim, aparece aí, mas que alguém tem que estar lá fazendo. Eu acho isso muito interessante. E da mesma maneira que ela aproveitou o trabalho e o estudo dela para começar a fazer manejo, né? Uma palavra que ela utilizou, com nidificação, construindo ninhos e tal, tanto ninhos naturais quanto artificiais, o que colaborou com a espécie. Eu acho que isso é bacana, porque às vezes a gente pensa o quanto que a gente está interferindo na natureza, mas tem situações que são importantes, né? A própria proteção que ela colocava para animais, não subir, e, enfim, acho que na parte técnica do trabalho que ela vinha falando, são esses pontos. E a ave engenheira, né? Todas as aves acabam sendo engenheiras e roubando meu trabalho aí de engenheiro. Eu notei esse ponto também da intervenção. Até ia perguntar para vocês aqui, cientistas das ciências naturais presentes, se é comum isso ou se é uma coisa mais de quem está na conservação, se tem uma questão ética, tipo, de você intervir ou não no que você está estudando, ou se, tipo, rola mesmo esse campo, tipo, do ativismo acaba entrando na ciência, sabe? Vou te falar por experiência de trabalho, então, com turtles. E para tartaruga marinha, em algumas áreas, há muita predação de cachorro do mato, de raposa, de tatu, e
Projeto Tamar, por exemplo, tem uma das funções em algumas áreas que é colocar uma tela nesses ninhos para evitar essas predações de tatu ou de raposa, enfim. E entra nessa questão, o quanto que está interferindo ou não, né? Envolve muitas coisas. A questão, por exemplo, no podcast da Arara, eu acho que a gente está trabalhando com indivíduos que têm uma população muito importante, muito reduzida, e falando talvez de predadores ou de outros animais que vão ter outras opções e que não vão ser afetados negativamente, não a ponto de entrar em risco de extinção, sabe? Então, pesando nessa balança, eu acho que são essas as questões, assim, a tua intervenção, ela pode salvar uma espécie de ser extinta, e por isso que ela é válida. Acho que não é aquela intervenção à toa, só por, enfim, salvar a fofofauna. Eu vejo assim. Só para pegar esse gancho do Lante sobre essas intervenções e que a Marina perguntou, lá quando a gente estuda manejo, né? Eu estudo manejo até a Dani tá aqui, né? Manejo de florestal, né? De árvore e tal, de espécies lenhosas. A professora sempre fala, né? Que os professores, que qualquer tipo de manejo, seja conservacionista ou protecionista, vai gerar um impacto. Então, só em você estar adentrando uma floresta, você vai estar causando algum tipo de impacto, sabe? E só para ter ideia isso, que quando a gente fala manejo sustentável, manejo florestal, vai estar causando um impacto. Então, eu acho que é necessário, assim, nesse sentido. E assim, Só para complementar isso, que a gente sempre usa isso lá. Aqui no quintal tem um pé de tomate. E essa semana estava cheio de lagarta. E aí estava com dor no coração de tirar as lagartas e matar. Só que eram as lagartas ou tomate. Sabe? E aí nessa questão, tipo, pô, eu tinha que fazer alguma coisa pelo tomate, eu tinha que salvar ele. E aí vale o peso de matar a lagarta, sabe? Porque é isso, porque há manejos que devem ser feitos para determinados fins. Acho que é isso. A própria natureza tem os seus mecanismos de controle, né? Tipo, acho que a gente também, quando se importa, fica querendo proteger tudo, né? Mas, tipo, acho que a gente se entender também como parte de um ciclo que tem perdas. A questão é você não perder mais do que é capaz de repor, né? Mas eu achei legal também uma coisa que eu, sei lá, não tenho tanto esse olhar técnico de quem estuda ciência natural, assim, mas achei legal, tipo, o começo da história dela, assim, a importância de você ir para campo, sabe, dos pesquisadores e dos estudantes conhecerem a realidade no chão, assim, tipo, foi numa viagem de campo dela que ela conheceu as araras e isso despertou dentro dela, assim, então, tipo, isso, e aí também depois, né, fecha o ciclo que ela provoca isso no local também, tipo, ela provoca essa educação ambiental, esse contato que leva a você se importar com aquilo para as pessoas ali, para as escolas ali e tal. Eu fiz uma... O Lance está caindo, né? Mas eu fiz umas anotações aqui. Essa questão, né, do N que o Landes comentou, né, de você entender o N daquela população para você estudar e ser né, de um número representativo e que você tem que fazer isso espécie a espécie, às vezes não é muita espécie que não é estudada efetivamente, né? Então, esse pioneirismo aí. Tem uma coisa que ela me falou lá no começo que me encafifou as duas, três vezes que eu vi esse episódio, que é sobre... Tem muito médico bom no mundo, eu não precisava ser médica, eu precisava ser bióloga, que aí eu ia cumprir a minha função de uma forma mais efetiva, sobre o papel da conservação dentro da biologia mesmo. Porque, por exemplo, no campus em que eu fiz o meu curso, eu fiz gestão ambiental, mas lá era um campus de ciências agrárias e tem um curso de ciências biológicas, mas ele é mais voltado para a planta, né? Enfim, porque a configuração do campus acabou ficando assim,
e tem muitos laboratórios de genética, enfim, e as pessoas, elas estudam mais, assim, a manipulação genética, uma questão muito mais laboratorial e menos a conservação, da prática de conservação. E até que ponto isso é uma coisa de destacar o papel da conservação dentro dos cursos chaves para isso, sabe? Ai, meu Deus do céu! O que foi, gente? A gente tá com a Paulina aqui. Gente, eu mandei para ela, falei. Eu vou mandar o áudio que ela mandou. Gente, que susto, o que foi? Simplesmente a Paulina. Paulina, que foi a jornalista que gravou o podcast, está conosco neste momento. Eu vou mandar o áudio. Oi, Paulina, tudo bem? Boa noite. Desculpa o nosso surto. Pode, claro. Gente, cadê o grupo de TV? Quem mudou o nome? Hoje tem o nome do grupo. Paulina, você consegue... Oi, Paulina, pode falar. A gente... ainda tá mudo. Eu não sei se é um problema da conexão. Ela vai voltar. Foi só uma Francis, como assim? Como assim? Eu não tava... Chama o Lanis de volta. Para todo mundo, eu fico tão feliz de saber isso. Só vocês... Entrou novamente. Quem tá tocando o áudio? Era só o que faltava. A gente ouviu você falando por meia hora e agora que você entra, a gente não consegue ligar o seu microfone. Francis, você consegue desmontar ela? Não. Você que é o host da ligação? Finja costume, Não é possível ativar o Diogo. som. Finja costume. Ah, claro. Nossa, seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado por estar entre nós. Parece que ela morreu. Paulina, nossa, Ela tá aqui só supervisionando. Pra ver se a gente entendeu direitinho. Tá, a gente vai continuar na medida do possível. Tenta, se você tá pelo celular, se você clicar no meio da tela, é para aparecer as opções com o microfone. É só clicar no microfone que aparece no meio da sua tela. Não? Eu não sei. Agora sim, Foi. Gente. Problemas humanos. Foi. Perfeito. Seja muito bem-vinda. Nossa reunião acabou de ficar mais real. Desculpem entrar assim de surpresa. A Marina me mandou o link e eu fiquei curiosa, mas não achei que ia ser tipo, pá! Não, tudo bem, desculpa. É que a reunião tá intimista. A reunião vai ser sobre o GE, mas assim, pode entrar, fica à vontade. Vou ficar aqui ouvindo um pouquinho e daqui a pouco eu saio. Mas continuem, por favor, não queria atrapalhar. Desculpe. Tá, imagina, de forma alguma. É que você passa uma celebridade pra gente. Então, só contextualizando por cima, acho que o Francis já falou um pouco a respeito, mas a gente está estudando mulheres na conservação para a nossa campanha de extinção funcional de espécies endêmicas que a gente está começando. Então, entender sobre divulgação científica, entender sobre linguagens e ver isso da experiência de quem está direto no campo. Então, a gente está tomando notas, depois eu posso até compartilhar a nota da reunião passada contigo, mas sobre os aspectos que a gente achou mais relevantes. Agora, o objetivo de hoje é a gente tirar ideias e termos técnicos, né, que a gente pode usar tanto para a divulgação das iniciativas de conservação, quanto para a gente se formar também, entender algumas questões. Uma honra para a gente, por mim, para o João, que essa série esteja servindo para tantas frentes de inspiração, gente. Vou ficar aqui ouvindo. Qualquer dúvida, tô por aqui ouvindo, tá bom? Tá bem, obrigado. Ok, acho que agora eu já estou recomposto. Onde é que a gente estava? E o Landes, o celular dele desligou, aí ele pediu o link no Instagram, aí eu estou enviando para ele. Tá, beleza. Continuando, então. O que eu estava falando, na verdade, sobre os profissionais de biologia serem voltados para a conservação, né? Destacar a importância
disso, acho que o foco aí é na formação, né? Porque, igual a Marina falou, foi uma vivência de campo que trouxe ela para, né, trabalhar com essa temática, mas não é todo mundo que tem, né, isso despertado. Eu acho que uma coisa importante que eu estou na cabeça é mostrar a vivência, a realidade de campo, né? Isso aproxima para a pessoa, isso, sei lá, humanifica ao mesmo tempo que, né, traz o campo de ser mais vivencial. Para mim, uma das coisas que mais marcou, principalmente nesse episódio, é a imersão auditiva. A gente que fica de fone, tem momentos que para você escutar áreas de todos os lados, assim. O Francis até comentou que estava, né, com o ventilador ligado, ele sentiu que ele estava voando. Então, eu acho que essa questão imersiva, acho que é essa palavra, imersão, é uma coisa importante. Ô, Diogo, e sabe que uma das coisas que a gente fala também, né, quando está trabalhando educação ambiental, que a gente discute muito, é que as pessoas precisam sentir que elas fazem parte, né, da natureza, assim. Tu falou sobre a importância dos biólogos estarem em campo, e hoje mesmo eu estava conversando com outros amigos meus no trabalho. Eu sou bióloga, meu chefe é engenheiro ambiental, e a gente tem uma estagiária que acho que ela é de engenharia ambiental também, né? Só que assim, ele já teve mais campo, embora tenha a mesma formação que a menina, mas ela ainda não teve campo nenhum, sabe? Assim, ainda não teve oportunidade de realmente ir fazer as práticas e tudo, e já no final do curso, né? Então, falando assim da formação, é muito importante, né? Eu sou bióloga, acho que eu já falei, e desde o primeiro período e segundo período a gente já estava em campo e é tudo muito, essa relação com a natureza ela é muito vívida, sabe? Então a gente acaba se envolvendo mais, tem esse despertar mesmo de se você não teve isso antes, né, antes de entrar para a graduação, você acaba despertando, né, de querer conservar, de entender mesmo, né, aí já puxando o tema também, a própria importância funcional, o funcionamento dos ecossistemas, de todos os elementos que estão ali envolvidos, né, então isso é muito legal, eu gostei também dessa parte que ela falou, né, que foi numa aula de campo que ela descobriu o que ela queria fazer para a vida, né, e eu me senti muito reconectada, porque ultimamente os meus trabalhos não têm sido tanto assim de ir para o campo, e sempre que, ainda na graduação, que eu estava tipo, meio atolada, muito trabalho, muita coisa, aí a gente já ficava, ai, quando é que vai ter um campo de novo para a gente parar de ficar tão bitolado? Então, a natureza tem essa propriedade mesmo de reconstruir até a nossa energia mesmo, né? Nossa saúde. E eu queria muito que todas as pessoas pudessem sentir isso, sabe? Se regenerar espiritualmente, ou em todos os sentidos, né? Acho que a Clary estava comentando que ela morou em Campo Grande, que na frente da casa dela tinha um monumento que era cheio de arara. Eu nunca vi uma arara livre, assim, então já vi tucano passando várias vezes aqui até onde eu tô, mas arara livre, assim, tão perto, não sei, zoológico, que é uma coisa triste você pensar que ela pode estar livre, assim, é meio estranho. Eu queria que você pudesse falar pra gente um pouco, Clary, que você falou que ficou saudosa quando você morava lá. Sim, porque assim, eu sou de Cuiabá, né? Mas logo depois eu fui para Campo Grande, e Campo Grande é uma cidade, pelo menos quando eu morava lá, hoje eu não sei, faz tempo que eu não vou, mas era uma cidade bem tranquila, com muitas árvores, muitos pássaros, muitos animaizinhos e tudo isso. E passar a infância em lugares assim, eu acho que foi uma das coisas, assim, é uma das coisas mais especiais que a gente pode ter enquanto criança, sabe? Não só enquanto criança, mas na vida. Mas enquanto criança é uma coisa muito mais que você realmente sente, que você carrega isso pra vida. Porque também tem o papel de, tipo, os meus pais, a minha família,
porque quem me levava, por exemplo, nessa praça e quem me incentivava a ter esse contato com o meio ambiente foram os meus pais, mas especificamente a minha mãe. E essa vivência, cara, tipo, é muito bom, sabe? Porque você, enquanto criança, não tem todas aquelas preocupações de uma vida adolescente, adulta, né? E você se sente realmente parte daquilo, sabe? A gente não se preocupa enquanto criança. Agora talvez sim, né? Mas eu, por exemplo, não me preocupava que talvez as arárias não fossem existir quando eu tivesse mais velha. Mas eu aproveitava aquilo, eu já sabia a importância, né? E eu carrego isso até hoje. Então é realmente muito importante ter essa vivência. Tinha esse monumento que era enorme, porque realmente as pessoas fizeram dessa ave um símbolo, né? Como foi falado. E eu acho isso muito legal. Mas tinha um monumento, mas não tinha só um monumento, tinha as arárias também. Então, era o tempo todo a gente estar agregado com o meio ambiente, pelo menos a minha vivência foi essa. De outras pessoas pode ter sido completamente diferente, né? Dependendo da família, da classe social. Mas a minha foi essa e é muito agregador. Não sei outra palavra, mas é muito gostoso, sabe? De ficar lembrando disso. De lembrar que você teve vários animais. Porque hoje eu moro num apartamento e com um cachorro só e várias plantas. E nisso, nessas pequenas partes da natureza, que você sente e se recorda disso e sente mais forte, sabe? E sente essa força, é onde você busca essa força para poder continuar lutando pela conservação, sabe? Você não precisa saber qual a importância funcional exatamente de cada espécie, mas você já sente o impacto que a natureza tem na sua vida, na sua mentalidade e tudo mais. E só disso você já tem a sua força aumentada e tem motivação para continuar seguindo em frente, sabe? Chorando. A Clara falou uma coisa, eu fiquei pensando, tipo, que ela fala, né, que a arara é engenheira e tal. Mas o episódio da Anta também fala que a Anta é, tipo, engenheira da floresta, sei lá, né? Tipo, Jardineira. Jardineira, isso. E aí eu fiquei pensando, cara, tem espécie que não é importante, tipo, porque quando você começa a estudar e você vê, tipo, como ela tá tudo integrado, sabe? Tipo, A Aedes aegypti pode matar sem dó. Qual? A Aedes aegypti, Não, claro. exótico, invasor, assassino, 1,5 milhão de mortes todos os anos. Não, mosquito e barata, minhas Deus, a gente nem consegue. Fala comigo. Todas as espécies preservam, agora mosquito, principalmente a Aedes aegypti, pode matar, tá autorizado. Mas, tipo, nessa da instituição funcional, por exemplo, né? Como a gente vai decidir quais espécies e como acho que é importante a gente, tipo, mostrar de um jeito também que não fique só na espécie, sabe? Que, tipo, mostre a relação dela com outras e com o ambiente e tal, para, tipo, não ficar realmente só personificado, né? Com a comunidade, né? Eu só queria falar antes disso, né? Tipo, que, gente, a Clary só tem 16 anos. Você escuta essa menina falando, você fica, meu Deus, eu tenho esperança na vida. Tenho esperança no Brasil ainda. E agora, né? Eu queria destacar algumas coisas. Muitas coisas vocês já falaram, né? Mas antes disso, eu só queria comentar, né, todo mundo, né? Que eu acho que eu já comentei também, que esse é um dos episódios que eu fico mais emocionado. Toda vez que eu escuto, me dá uma vontade assim de chorar e abraçar a Neiva, falar, Neiva, cuida de mim também, porque realmente, principalmente quando ela fala do Pantanal, né? Eu acho que eu já comentei com um monte de gente aqui que esse episódio da Neiva enfim. E isso porque também ela mostra que ela é uma pessoa gigante, principalmente quando ela fala que o trabalho não para comigo, né? Ela deixa isso bem claro quando ela fala que tem a continuidade, a Paulina até falou, tem um bocado de Neivas aqui com você. Então, assim, ela sempre deixa isso claro, que o trabalho dela é para ter continuidade.
E ela está estudando realmente para conservar, e não aquela fala que a gente já escutou em outros episódios, que ela não está estudando a extinção da espécie, né? Ela quer realmente estudar a conservação. E isso me toca bastante mesmo, principalmente quando no final ela começa a falar sobre as queimadas, que em agosto do ano passado, né, já tinha sido impactante. Aí ela fala da volta do tráfico de animais, né? E a gente já tinha comentado em outras reuniões do GTBio, não somente a questão do podcast, o problema do tráfico, né, que é um dos grandes problemas da extinção, né, e enfim. Mas tem várias coisas que a Marina até ela citou nesse instante sobre a questão das antas, para a gente linkar um pouco também os episódios, né? Não são episódios separados. E no episódio da Neiva, as araras são espécies bandeira, são espécies fofas, mas se a gente linkar com a questão das antas, tem aquela questão que as antas leva um nome pejorativo, né? Eu acho que todo mundo aqui já pegou chamando outra pessoa de anta, nesse sentido mais pejorativo, né? E que até a Patrícia fala que a gente tem que resignificar isso, né? Que as antas têm um papel importante. E mesmo que não tivesse tanto esse papel importante como Jardineiras das Florestas, até o Landes gosta muito de citar dentro das reuniões que as espécies, elas têm o direito de existir, né? E vai existir, e a gente tem que tratar ela de uma forma assim, não prejudicativa, né? Até porque a arara, ela é fofa, ela é uma espécie bandeira e que ela tem uma conscientização maior das pessoas e as antas não, né? Então, eu gosto muito de linkar esses dois episódios justamente para ter ver, né, como as coisas se encaixam. E uma das coisas importantes, assim, desse episódio é quando ela sai do campo, né? Quando ela sai do campo para as cidades e ela fala sobre as capitais arborizadas. Então, olha só, gente, a importância que as cidades, a arborização urbana e sistemas de áreas verdes tem para a questão da avifauna, das aves. Então, também entender como é a relação do comportamento dessas espécies que a gente quer estudar, esse comportamento dentro das cidades, né? E uma coisa legal, assim, de informação nova, que eu acho que é importante, foi quando ela disse, né, que virou um símbolo da cidade que tem até lei. Então, assim, olha que importância a gente criar uma campanha que, pensando futuramente, fazer com que essa campanha, esses animais sejam reconhecidos e que virem lei ou então símbolo de uma cidade. Porque tem muitas cidades aqui, por exemplo, aqui não, né, em Sergipe, que elas têm uma espécie-chave, mas só que as pessoas não têm conhecimento da importância, então, o porquê do nome daquela cidade ter aquele nome. Então, assim, levar essa conscientização para dentro das cidades também, que é uma ferramenta de conservação. Então... Franci, uma pausa nisso que você disse. É uma continuidade, na verdade. Eu acabei já. Acabou? Eu anotei a questão também do natural versus o urbano, né? Também tem fauna nas cidades, e às vezes é a mesma fauna que está lá no campo. Então, quando, né, o Francis fala que mostrar a importância dessa espécie, que ela vira até lei, o dia em que alguma coisa, fruto do nosso projeto, virar lei em alguma cidade, eu sei que a gente, assim, conseguiu um grandíssimo sucesso que está na ponta do que a gente quer, né, que é influenciar isso efetivamente. Então, né, influenciar a conservação dela de uma forma efetiva, né? A gente estava numa roda de conversa com a vereadora, a candidata a vereadora, agora ela está falando exatamente isso, né? A forma mais efetiva da gente conseguir mudar a realidade é através da política, porque isso vira política pública e que faz acontecer de verdade. E que a gente não necessariamente vai estar na ponta da conservação, né? Lá no campo, pesquisando, a gente vai estar dando voz para essas iniciativas. E essa parte também é muito importante, nem sempre eles conseguem fazer isso. Então, a gente sempre tem em mente de que, assim, a gente está ali com um serviço a serviço, sabe? Ajudando essas iniciativas de conservação, né? Enfim, como a gente for fazer, né, essa abordagem, para ajudar nisso. Eu acho que faz total sentido.
Só mais a nível de informação sobre a questão da arborização urbana, a importância da avifauna, cidades arborizadas. Isso a gente já conseguiu criar alguns textos, o GT Bio, né, em parceria com os outros GTs. Então, tem muito texto no blog explicando sobre essas coisinhas e que a gente pode depois buscar, né? A Clara já contribuiu, o Landes, a Paola. Então, tem muito texto lá. Show. Paulina saiu, quer comentar alguma coisa? Se a gente está no caminho certo, se a gente está... Enfim, aí, fala. Eu achei até agora o nível e os comentários muito, muito, muito legais, muito emocionantes para mim, enfim, que a gente idealizou e foi a campo e fazer isso, não imaginou a dimensão que isso ia tomar. Então, acho que em nome também da Neiva, ela é realmente uma mulher extremamente inspiradora, uma celebridade, né, do Pantanal, e isso foi conquistado justamente por ela ter sido uma pessoa, até no final da reportagem da National, e acho que até eu coloquei no podcast, ela lembra muito o papel das araras, né? E eu acho que ao longo de todas essas reportagens, no fim, eu pude olhar e perceber a similaridade que essas espécies têm com a personalidade dessas mulheres. Então, provavelmente elas devam ter tanto tempo de campo estudando elas que muito da personalidade delas foi assumida a partir dessa observação da fauna, sabe? É bem interessante ver essa simbiose acontecer, né? Não lembro quem aqui estava falando que é, né, de Campo Grande e dessa infância relacionada, e eu acho que é meio por aí, né? De como é que a gente vai criar esses elementos e de lembranças e que façam sentido na nossa vida, né? Para sempre nessa conservação. E de atualização, lá pelo Vozes do Planeta, fiz uma conversa com a Neiva agora, nesse período do Pantanal queimando já no Pantanal Norte, e é um depoimento que ela chora em alguns momentos, é bastante forte, e porque ela fala que ela sente na pele. Então, eu estou muito agora impactada com tudo isso, imagino elas. A Flávia Miranda, que é do Tamanduá, está indo, já acabou de chegar no Pantanal nesse momento. A Patrícia partiu na segunda-feira para isso também, porque o número de antas carbonizadas é muito alto. E elas estão recebendo avisos constantes. A Neiva voltou agora, porque queimou a fazenda em 90% do maior santuário da Arara Azul também. Então, e a Flávia, com essa história, que ela estuda os xenartras, né, que são os tamanduás, preguiças e tucuis, que são a espécie evolutiva mais antiga que a gente tem no continente latino-americano. Então, ela me diz, Paulina, está sendo queimado, carbonizado uma história evolutiva inteira de espécies no Pantanal. Então, o que a gente vai ver pós esse fogo vai ser muito foda, vai ser foda demais. E elas estão sentindo na pele essas chamas, foi o que eu senti da Neiva, o que eu ouvi da Neiva falar. Então, o que a gente tem, que está restando de biodiversidade, a gente tem que abordar e lutar e entender de todas as formas possíveis que a gente pode. E então, fico muito feliz que Mulher esteja servindo ainda de inspiração, porque a gente tem que amar, se inspirar para continuar conservando mesmo, né? E é isso, vou continuar ouvindo aqui, mas já vou sair, aproveito e obrigado, fiquei muito honrada e feliz pelo convite, desculpa a intromissão, assim, aparecer de novo, eu achei que eu ia ficar escondida. Desculpem, gente, mas Não tem por que se comigo, desculpar. se precisar, estou à disposição aqui, muito feliz. A gente adotou o podcast e torce para essas pesquisadoras adotarem a gente. Essa é a questão. É isso que a gente fica aqui torcendo. Mas eu gostei muito do comentário que você disse. Eu falei Pode falar, que Cris. Não, é que eu ia falar que a gente estava fazendo uma campanha para a Neiva adotar a gente, mas a gente estava falando, né, que a gente tinha visto a live, né, com a Patrícia,
Até a Marina comentou e a gente falou que não teve coragem de ouvir, né, de assistir, porque justamente foi no momento em que, enfim, estávamos todos despedaçados, né? Eu realmente não estava mais conseguindo acompanhar as notícias, né, do Pantanal, principalmente porque a gente estava escrevendo um texto um mês antes desses grandes incêndios, dessas queimadas, no caso, criminosas, né? E todo dia era a gente atualizando o texto, porque todo dia era uma informação nova, todo dia era algo assim que a gente demorou muito mais. A Paulina saiu, enfim. Mas, enfim, era só para comentar, falando que tem um texto sobre as queimadas, que foi justamente nesse período das queimadas, e. Ah, a Paulina voltou. E que a gente estava escrevendo um texto sobre os incêndios, sobre as queimadas, e não estava conseguindo mais evoluir justamente por toda essa carga emocional, né? E, Paulina, só para comentar aqui, eu estava falando até com a Mari no tempo desse, que dia 2 de novembro é meu aniversário, e eu estava planejando fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro, tipo assim, para arrecadar dinheiro para os brigadistas do Pantanal. Só que aí a gente estava pensando em criar uma vaquinha, ou ajudar uma vaquinha já pré-existente, a gente tinha visto que tinha da Arara Azul, né, do projeto, do Instituto, só que já tinha fechado. E a gente estava pensando em formas de criar uma nova vaquinha, ou então apoiar vaquinhas já existentes de pequenos grupos de brigadistas. Então já fica aí, na verdade, se tiver alguma notícia, então se você souber de alguma dessas organizações pequenas, que não tem tanto divulgação, que estão precisando de dinheiro, a gente está planejando criar uma vaquinha para ajudar esses brigadistas. Então, assim, só a nível de informação. Também quem quiser se voluntariar para criar com a gente, eu vou começar a puxar isso na próxima semana, né? Essa semana eu estou sem tempo, mas para ver se também conseguimos ajudar de alguma forma, né? Eu aviso vocês, eu sei que a Brigada Alto Pantanal já conseguiu arrecadar bastante. Nesse momento, o que eu sei é que é bastante perigoso, o fogo é muito violento, né? A diferença dos outros momentos é que esse fogo é extremamente violento. Então, o trabalho para os brigadistas, o que é necessário hoje é contribuir com quem possa levar material de combate ao fogo, de proteção necessário, porque uma bota derrete, o chão já pegou no subsolo do Pantanal, então o fogo vem de baixo também, está derretendo as botas, tem que ser umas botas especializadas, são caras, então muitas dessas ONGs, o próprio Instituto Arara Azul já está direcionando para o SOS Pantanal, para quem está trabalhando com os animais no resgate e no cuidado, ou levando água e comida para as áreas de comedouros que podem se transformar, né? Porque agora vem a época da fome cinzenta, que é a fome da seca, da competição pelo alimento que sobrou para os bichos. E nos lugares onde tem fogo, está extremamente perigoso para o combate. Tem regiões na Serra do Amular que o fogo atingiu 25 metros de altura. Não tem muito o que ser feito numa situação dessa, a não ser correr e fugir. Então, a Brigada Alto Pantanal está se preparando e levando esse dinheiro, esse direcionamento para ser criado a partir do ano que vem e ter preparado e agora ajudando com o que pode. Então, o que eu sei é que quase todas essas instituições estão levando esse material para os brigadistas preparados que estão em fogo, Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, mas ainda é uma galera muito insuficiente, eram até o mês passado 140 pessoas só para um lugar do tamanho do Pantanal, né? Então, o que eu sei é isso, as arrecadações estão indo também para os brigadistas, mas também tem esse papel importante que vem sendo feito para a alimentação dos animais sobreviventes. As antas, alguns bichos não estão conseguindo realmente resistir, porque os ferimentos são muito, muito grandes, né? Mas os que estão conseguindo estão precisando no campo alimento. Então, tem muita ONG que está levando também alimento. Mas aí, se eu souber de mais alguma criação disso, de
de gente. Rolou uma confusão muito grande no começo, muito dinheiro, não se sabe para onde estava indo, estava meio bagunçado o troço. Então, é bem legal vocês. Eu vou dar uma olhada, uma pesquisada, mas as grandes doações que estão sendo feitas são para pulverizar essas doações para brigadistas e para grupos veterinários que estão cuidando dos bichos. Mas eu vou avisando vocês, tá bom? Perfeito. Acho que eu falo perfeito, né, Francis? Sim, sim. Vamos continuar ainda. Quem tem algum comentário? Quem ficou calado? Jaine, Paola? Para mim é muito importante, assim, ter esse contato mais próximo com tudo que o GT Bio vem me proporcionando e também desse contato mais próximo com a fauna e com a flora, porque eu sempre tive, eu sou da administração, e eu sempre tive um lance de conexão, de preocupação com o meio ambiente, né? Mas como minha área sempre tendeu para o âmbito da gestão, eu sempre acabei fazendo uma crítica conciliatória, né? Então, não, sim, desculpe, gente. Então, é muito valioso para mim e eu venho sofrendo muito em função do que vem acontecendo no Pantanal e vendo tudo isso. Só que, cara, para quem tá em contato, quem tá mais próximo, nossa, eu fico pensando, o meu sofrimento, ele deve estar ligado à ação, sabe? Ele deve estar... Eu tô aqui longe e eu sei que alguma coisa pode ser feita. Então, ouvir esses relatos e estar em contato com tudo isso me faz sentir mais próxima. E por mais que a gente... E me faz não me identificar somente com o sentimento de tristeza, mas, de fato, já me engajar em alguma coisa e agir, sabe? Eu só tenho, assim, a agradecer por tanto conhecimento, porque senão eu não teria acesso a esse conhecimento, né? De diversidade de fauna e de flora. Não que eu não valorizasse, mas o entendimento científico específico é muito importante para mim também. Muito obrigada, Paulina, para nós. É muito valioso crescer aqui hoje. Nossa, gente, agora que eu vi que eu parei de compartilhar o Miro, mas eu tô anotando, tá? Por cima. Não, mas tá ótimo, porque aí todo mundo tava se vendo melhor. Vou fazer um comentário em cima do que a Paola comentou, em cima do que a Vendinha tinha comentado, em cima do que foi comentado no podcast também, que é esses fatos que acabam nos conectando mais, né, com o assunto da conservação e acabam nos trazendo mais para esse mundo. E eu tenho um exemplo bem claro, assim, para mim, que é o fato de eu ter entrado no Engaja, né, eu como engenheiro ambiental, como estudante, ainda na época entrei pelo GT de Clima, logo depois surgiu o GT Biodiversidade, eu acabei entrando nele, me formei como engenheiro ambiental, mas eu trabalho na conservação, vim para conservação, agora sou estudante de biologia também, né? E, enfim, foi muito em função de ter entrado em algum momento nesse GT lá, final de 2015, início de 2016, no GT Bio, e sigo trabalhando com isso até agora, e eu acho que é uma forma de vida já, e é nóis, e é isso. Muito bem. A GT Bio é o mais amor. Eu não faço parte dos outros, mas eu posso ter certeza que a GT Bio é o mais amor. Desculpa quem está vendo essa gravação, mas é só uma constatação real da coisa. A gente passa, então, o que a gente anotou aqui por cima e pensa talvez em mais algum caminhamento a respeito.
tendo, então, a ideia de que a gente está construindo essa campanha de espécies endêmicas funcionalmente ameaçadas, que é uma de divulgação científica, que a gente vai tratar sobre tudo isso que a gente falou aqui. Então, tudo que fala é uma inspiração, na verdade. É um pouco sobre a importância do método científico de campo, né? Então, alguém teve que começar isso, mostrar que isso não é uma coisa que brota do nada, que você tem que ir para o campo e aprender na raça e fazer acontecer, e descobrir, inclusive, deixar esse legado para outros seguirem com o estudo. Nessa importância, né, de ir para campo, né, essa imersão em vivência no campo, ela é uma coisa importante tanto para quem está lá, quanto depois compartilhar esses relatos com outras pessoas, como é o caso do próprio podcast, de mostrar como foi ele no campo, né, e também de aproximar o público da natureza ou da espécie, né, que foi elencada ali como objetivo, né, do estudo, né, e aqui foi falado também, né, sobre que estar na natureza reconstrói a nossa saúde, que para mim referiu bastante àquele conceito de banho de floresta, né, que é um conceito que foi bem difundido nas mídias esses tempos. Sobre a vivência, né, quando a pessoa é criança, né, então, bastante do que foi comentado, né, que você aprende aquilo ali onde você está, e enfim, desde criança, e quando é criança é mais forte, e que não faz diferença a função dela, né, a partir do momento que você viu ali aquela beleza e observou ela, você já quer que ela se mantenha lá, bastante a ver com direito à vida, que o Land sempre fala com a gente, a ética, né, a questão da pesquisa, até que ponto a gente pode interferir ou não. Eu acho que esse é um termo bom de postagem, de publicação, né? A gente protege aquela espécie a todo custo, nem os predadores naturais podem chegar lá, ou a gente pode interferir, se aquela espécie está em grande risco, a gente pode interferir para nem os predadores naturais pegarem. É uma discussão que tem um caminho a ser seguido, que a gente pode bem abordar, que o trabalho não é de uma iniciativa só, ele é um começo, e que, enfim, ele faz parte de uma constelação, né, em volta da pesquisa. Então, a pesquisa dela com araras é uma que compõe várias outras, e as pesquisas com araras também fazem parte de uma constelação maior, que é a da conservação, que no fim das contas tem tudo a ver com a gente se manter vivo, a nossa sobrevivência. Então, essas espécies, o podcast anterior que a gente ouviu sobre as antas também tem tudo a ver com isso das araras, que tem tudo a ver com o Mero, que é o episódio seguinte, que é dos oceanos, e que é um ambiente completamente diferente do Pantanal, mas que tem tudo a ver quando a gente fala de conservação. Tem muitas semelhanças. E o potencial que tem para influenciar a política pública, que é o nosso objetivo final da coisa, né? Se a gente influenciar uma política pública, a gente está muito feliz, e que isso é um caminho efetivo para preservação dessas espécies. E que isso tem tudo a ver também com o próprio projeto, que é a conservação ambiental, né? A gente difundir o conhecimento, sensibilizar as pessoas, é assim que se chega em política pública. E sobre as espécies aqui, sobre as araras, que foi o que a gente comentou quase que o tempo todo. Francis? Eu anotei palavras-chave, não são palavras-chave, e tá muito travado aqui, né? Tá, mas a gente... Deixa eu... pode falar. Você justamente nessa pose, assim. Não, é que eu notei algumas coisas que eu acho que a gente deve levar em consideração na criação, depois na escrita do projeto, que é papel educativo, boas orientações, boas práticas, ações pequenas e, por último, que foi até a Paulina que falou, não sei se ela lembra, semear sementes. Eu acho que essa frase, quando falou semear sementes, eu fiquei assim, meu Deus, o impacto dessa frase. Então, eu acho que quando a gente vai pensando na construção, criar, sempre lembrar dessas palavras-chave para nos guiar, né? Porque já existem boas orientações, boas práticas, sabe? É como como é mesmo? É como a Neiva falou, né? As nossas pequenas ações faz bastante diferença, né? E isso a gente vai replicando para outras pessoas através dessas pequenas ações. Então, já temos isso, né? A gente não precisa reinventar ou inventar a roda. Então, lembrar desses pequenos detalhes, né? Que é importante. Perfeito. Gente, eu acho que Minha internet está muito travada. A Jane falou aqui no chat hoje. Uia. A Jane falou que não pode falar agora. Ai, não, Jane, você
sempre é maravilhosa falando, mas o que eu sinto em relação a tudo, o que vem acontecendo, é que os motivos que nos causam tanta tristeza e desespero são as razões para a gente continuar. Vivemos nesse mundo e tentar cuidar dele nunca fez tanto sentido. Realmente, assim, eu sempre falo, só para complementar aqui, eu sempre falo que quando eu assisto ou escuto um episódio das Mulheres, é algo que me reanima, sabe? Eu até tenho que, novamente, tomar outra dose de Mulheres na Conservação. Então, Paulina, pode preparar a versão 2.0, que eu preciso, novamente, de uma dose de esperança. Mas eu vou reassistir novamente os outros. Na verdade, a gente já está escutando, né, sempre nas reuniões do GTB, porque é o que realmente me faz ter mais esperança, né, nos rolês aí do ativismo e da conservação. Ai, que fofo, gente. Agora eu vou nessa. Fiquei muito emocionada com essa fala e sim, a gente está começando a preparar já. Em breve a gente vai ter o anúncio da próxima temporada. A gente conseguiu o apoio para poder ir a campo e lógico que vai ser um pouco adaptado, né, com a questão da pandemia, justamente porque muitos, né, e principalmente as mulheres pesquisadoras tiveram que parar muito disso, né? Acho que as mulheres no geral são as mais impactadas com essa pandemia e as pesquisadoras tiveram que largar praticamente suas pesquisas. E a gente vai trazer uma nova temporada aí com os nomes muito fortes e muito inspiradores. Então, para a gente, para mim, para o João, é uma alegria ver isso, e eu acho que é o que vocês falaram agora no final, que ele sirva de inspiração para a gente continuar lutando, que essas mulheres sirvam de inspiração para mostrar que do zero elas abriram um caminho, criaram métodos que só elas inventaram, e muita gente está trilhando esse caminho na conservação, né? Então, que a gente siga nesse papel que é se inspirar nelas. E tem um poema muito lindo que fala que, em espanhol, de Antônio Machado, que fala: caminante não hay camino, se hace camino al andar, que é basicamente isso, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, é essa que eu deixo, bem tiazinha, assim, com mensagens de amor, e agradecimento. Obrigada, Mari, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e chamem sempre que eu puder, estou aqui à disposição para ouvir, principalmente, para mim, é muito legal ver esses desdobramentos, me ajuda muito na Sempre, a construção gente das depois. reportagens. Gente, enfim, mais inspirado impossível saindo dessa reunião. Confesso que eu imaginei que ela seria mais típica. Que bom que ela não foi, né, e que a gente, né, teve tantos relatos tão fortes. Acho que isso daqui está saindo com muita vivência. Só para mostrar, da semana passada, a gente também está bem aqui, né, então a gente conseguiu priorizar algumas coisas que a gente achava mais importante. A gente falou de lenda, né, que fala das antas, né, algumas coisas estão em comum, né, pesquisa de longo prazo, motivação maior, trazer a realidade do campo para perto das pessoas. Então, enfim, bem bacana. Aqui o nosso toró para o projeto, aqui explicação mais ou menos de como ele é. Então, a gente está começando a fazer, tem bastante material, a gente já chega com novidades. Fica o convite para ajudar a construir essa campanha de novo também. Quem ainda não está na campanha, entre, porque Marina, eu vi que está com vontade, e uma jornalista ia ser ótimo na equipe. Então, a gente segue se falando, tá bem? França, se quiser encerrar. Gente, rapidinho, só porque eu vou ter que ir, vou jantar aqui com meu pai agora, mas muito obrigada, reunião maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, Paulina, de novo, e seguimos. Vamos montar aí, continuar nesse planejamento, que eu acho que a gente vai ter um resultado bom.
Desculpa, eu tô rindo do shade que o Landes me deu aqui agora. Sem querer, o podcast caiu no meio do caminho, e aí o pessoal ficou bravo, aí eu voltei, mas teve uma reunião que eu ia começar a falar do projeto, e que aconteceu um negócio aqui, a luz apagou, e eu comecei a rir sozinho, mas eu perdi o controle, eu gargalhava, assim, por uns 2 minutos sem parar, e respirando fundo, e as pessoas me veem. As pessoas me veem no vídeo, enfim, foi um processo bem marcante, mas, enfim, a gente segue forte. Tá bom, pessoal? Acho que já foi todo mundo embora, mas... Beijos, obrigado. Sai, né? Tchau, gente. Beijo. Tchau, Jaine, obrigado. Tchau, Marina. Tchau, Brandes. Tchau, Clariana. Desculpa, oi? Até mais. Até mais, gente. Beijo.